tomaremos o estudo. O texto da palavra de Deus, Gênesis 25, 23, primeiro livro da Bíblia Sagrada. Aleluia, Deus! O texto diz assim: E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Verso de número 24. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre, e saiu o primeiro ruivo, todo como um vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos. Esaú foi homem perigo em caça, homem no campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas, e amava Isaque e Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó pusera um guisado, e veio Esaú do campo e estava cansado. E disse Esaú a Jacó: deixe-me, te peço, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Aleluia! Os irmãos se sentem, por favor, adorando. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estaremos aqui debruçados um pouco mais sobre esse tema, sendo construídos. É um tema que o Senhor tem falado muito ao meu coração, precede também a nossa festividade, será agora no início do mês de maio, os dias de feriado, né? Sexta, sábado e domingo. E nossa temática principal da nossa festividade é filhos maduros. A palavra ali é ruios, né? Filhos maduros, em Romanos 8,14. Então o Senhor tem falado muito comigo a respeito dessa construção, aonde que todos nós temos vivido um cenário de construção. E da última vez nós falamos no versículo de número 23, aonde o Senhor vai dar uma resposta com 4 direções para a vida de Rebeca. E a direção de Deus para Rebeca no verso 23 foi o seguinte: duas nações há no teu ventre, essa é a primeira. A segunda: dois povos se dividirão nas suas entranhas, essa é a segunda. Um povo será mais forte do que o outro, essa é a terceira. E a quarta é que o maior, ele serviria o menor. Porém, nós vamos observar no texto do verso de número 23 que a Rebeca, ela vai receber uma resposta de oração. E a resposta que Deus traz para Rebeca foi uma resposta trazendo direção e orientação para o interior de Rebeca. Eu gostaria de parar um pouco aqui. Os irmãos se recordam e lembram que o motivo de Rebeca orar foi porque o interior dela estava em confusão. O interior dela estava em briga. Os dois filhos que estavam dentro do ventre dela estavam em briga. Então o motivo dela orar foi porque o interior dela estava em aflição, e isso levou ela a orar. E agora Deus vem trazer uma resposta de oração, e a resposta que Deus traz
é uma direção e uma orientação para o seu interior. Em primeiro lugar, o que Deus vai apaziguar é o lado de dentro de Rebeca, para que em segundo lugar Ele dê uma direção para o lado de fora. Então vale salientar aqui para a igreja do Senhor, nessa noite de quinta-feira de estudo da palavra de Deus, que toda mudança nunca começa do lado de fora. Toda mudança ela começa do lado de dentro. Então, por favor, diga isso para alguém, diga assim, é do lado de dentro. Então a resposta que Deus vai dar para ela de direção é que o seu interior receberia uma direção de Deus. E não existe resposta melhor do que o interior curado por Deus. Irmão, venhamos e convenhamos de que todas as respostas que os irmãos procuram, e eu acredito que são muitas as respostas, porque nós oramos já hoje aqui e pedimos a Deus uma intervenção, mas de todas as respostas, a mais excelente que Deus pode responder é se Deus decidir curar o nosso lado de dentro. O compromisso de Deus é ver você bem, mas ver você bem do lado de dentro em primeiro lugar. Eu gostaria de te dar um exemplo bíblico. Por favor, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 5, porque se nós formos falar de cura interior, não é um retrocesso que você vai ter que fazer, não é campanhas que você vai ter que fazer, não é envelopes que você vai ter que pegar, não é quebra de maldição hereditária. A cura interior ela é feita no nome de Jesus de Nazaré. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Marcos 5, verso de número 3 em diante. Aleluia, Deus. Jesus amado. O texto da palavra de Deus diz assim: está falando sobre um homem que não mostra o seu nome, mas ele é conhecido como Gadareno. O texto diz assim: o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Verso 4: porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Verso 5, dobre a sua atenção: e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e se ferindo com pedras. Quem pode enxergar esse cenário aqui? É um cenário difícil ou não é um cenário difícil, irmãos? É um cenário duro ou não é um cenário duro? Esse homem aqui morava dentro do cemitério. Esse homem aqui foi preso por vezes com algemas nos punhos e algema nos pés. A violência do demônio que estava na vida dele era tão grande que ele despedaçava aquelas algemas que tentavam o aprisionar. Mas não é só isso, ele vivia de dia e de noite como se fosse um lobo, clamando nos montes de dia e de noite. Mas ele gritava porque o seu interior, ele estava precisando de uma cura, ele estava precisando de uma visitação. Aleluia.
A Bíblia diz que ele andava assim pelos sepulcros. Imagina esse cenário todo. E ainda ele atentava com a sua própria vida. Como? Ele se feria com pedras. Ele se cortava com pedras. E esse algo de se cortar com pedras, no Antigo Testamento, é um ritual que os profetas de Baal e Azera vão fazer para oferecer sacrifício diante de Baal e diante de Azera. Vocês se lembram que quando Elias pede para ele subir no Monte Carmelo, e aí Elias vai dizer assim: o verdadeiro Deus responderá com fogo. Mas os profetas de Baal, eles ficam batucando, ficam cantando, ficam dançando, ficam rodando, e a Bíblia diz que eles começam a se cortar com pedras. O que esse homem está fazendo aqui é algo inconsciente, mas é um tipo de sacrifício. Esse homem está vivendo uma vida deplorável e precisando de uma visitação da parte de Deus. Ele vivia oprimido, ele vivia agressivo, ele vivia com grilhões, ele vivia entre os sepulcros. Então não adiantava as coisas do lado de fora mudar para ele. Para esse homem não adiantava as coisas do lado de fora mudar. Alguém poderia chegar e dar para ele um Nike novo para ele pôr no pé, não mudaria nada a vida dele. Alguém poderia chegar e dizer assim: eu estou colocando 10 mil reais na sua conta agora. A vida dele não mudaria exatamente nada, porque ele não ia conseguir aproveitar, porque ele estava sofrendo do lado de dentro. E só quem já sofreu do lado de dentro sabe do que eu estou falando. Nada do lado de fora muda. As pessoas podem te dar coisas, podem fazer coisas por você, mas o vazio ainda continua do lado de dentro. Ele precisava de uma cura do lado de dentro, e foi isso o que Jesus vai fazer sobre a vida deste homem. Jesus vai se deparar com ele e vai dizer para os demônios que estavam sobre a vida dele: saia dessa vida agora. A Bíblia vai dizer que esse homem foi liberto imediatamente. Aquele homem que estava possesso por demônios, que era uma tribulação na vida de todo mundo, ele recebeu uma cura do lado de Deus. Vamos ver isso no versículo de número 15. Olha que cenário maravilhoso, desse mesmo capítulo, verso de número 15. Aleluia. O texto diz assim: e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião. Por favor, irmão, diga assim: assentado. Diga assim: vestido. Diga assim: em perfeito juízo. A última vez que tinham visto esse homem aqui, Alex? Agressivo, chutando tudo, quebrando tudo, bravo, eu vou sintetizar, espumando pela boca, fétido, seminu, gritando para lá e para cá. Essa é a última visão, Anderson, que as pessoas têm dele. Só que essa visão que as pessoas têm dele é antes dele ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Só que depois que Jesus passou na vida desse homem, tudo mudou na vida deste homem. Quando Jesus passou na vida dele, trouxe libertação para a vida dele. Agora as pessoas que tinham visto esse homem dar problema no bairro, na família e na sociedade, está vendo o homem que era endemoniado sentado, não está mais nu, mas está vestido. Agora não está falando coisa com coisa, agora ele está em perfeito juízo. Aleluia, eu estou sentindo
sentir a presença de Deus aqui nessa palavra, irmão. O que de fato as pessoas precisam não é uma conta bancária gorda. O que nós precisamos de verdade é que Jesus passe na nossa vida. Porque se Jesus passar na nossa vida, tudo pode ser transformado. Vai falar com a família desse homem que eles estavam precisando de uma cesta básica ou de uma... Não. O que eles estavam precisando era de libertação e cura interior. Eu quero declarar que Jesus pode passar na tua casa ainda hoje. E alguém que tinha visto o estado dessa pessoa, da sua família, que estava de um jeito deplorável, mas depois que Jesus passar naquele lugar, vou ter que dizer, não é que mudou, não é que está diferente, não é Anderson que está indo até para a igreja, não é Victor que está vindo até para os cultos de novo. É só Deus quem faz isso. Quem te veio e quem te vê, irmão. Quando Jesus passa na nossa vida, tudo pode ser transformado. Imagina as pessoas que tinham visto ele de um jeito, agora está vendo ele transformado, bonitinho. Ó, eu vou profetizar, hein? Ele arrumadinho, indo trabalhar. Aquele que nunca quis trabalhar, sabe? Agora indo trabalhar. E além de trabalhar, está trazendo recursos para dentro de casa. Porque sabe o que ele vai pedir? Ele vai pedir, ó. Ele vai fazer um pedido. E esse pedido que ele vai fazer para Jesus é um pedido muito importante. Acompanhe aí comigo no versículo de número 18. Olha aí, põe aí, Mário, por favor. Verso 18 diz assim: e entrando ele no barco, rogava o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Ele está aqui, ó. Ele foi liberto, irmão. Ele foi curado emocionalmente, espiritualmente. A sua mente voltou para o lugar. Ah, irmão, você poderia ter dado um glória melhor. A sua mente voltou para o lugar que deveria estar. Ó, eu sei que você já teve um dia tribulado e a mente sai do lugar. Mas a mente voltou para o lugar. E ele entrou dentro do barco. Sabe o que ele está falando para Jesus aí? Deixa eu ir com o Senhor. O Senhor está indo para onde? O Senhor está indo pregar? Então, por favor, deixa eu ir junto. Agora eu já estou vestidinho. Agora eu já estou com a mente boa. Agora eu já estou dando glória a Deus, Jesus. Deixa eu ir junto. Que cena maravilhosa. Ô, irmão, tem esperança. Alguém que da tua casa, ou da tua família, ou da tua parentela ainda não está do jeito que era para estar, se Jesus passar lá, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Tem esperança. Hoje eu vi um testemunho. Eu não sou de fazer isso, mas eu vou colocar esse testemunho lá no grupo para quem quiser ver. É um testemunho que esse rapaz, ele era gay, ele tinha namorado, ele já estava com o namoro firmado há muitos anos, assumido no meio da família. E ele está contando o testemunho dele que quando Jesus passou na vida dele, eu não vou contar porque você vai assistir, de uma maneira que nem ele sabe explicar. Jesus tirou todos aqueles desejos que ele tinha por uma pessoa do mesmo sexo, mas não tirou
tudo, porque ele combate até hoje contra esses desejos, mas ele passou a se interessar por uma outra menina, por uma menina, uma coisa que nunca ocorreu na vida dele. Ele passou a se interessar por uma menina. Resumindo, ele conheceu essa menina e ele casou-se com essa menina. Essa menina, irmãos, ela era virgem. E veja você como Deus faz a coisa. Alguém que veio de um mundo conturbado, se envolveu com um monte de gente, ele diz sujo, e ele encontrou uma menina santificada, guardada, protegida, virgem, e esperando um homem de Deus. E Deus transformou a vida desse rapazinho, e hoje eles estão casados, irmãos. Hoje, já faz mais de 5 anos isso. Hoje ele é pastor da igreja batista, está servindo a Deus no ministério. Para você dar glória a Deus melhor, ele tem 2 filhas, para a glória de Deus. Deus mudou de verdade, mano. Tem 2 meninas, gente. Um testemunho que eu chorei, viu? Você sabe por quê? Porque às vezes a gente diz assim: será que Deus vai fazer? Eu quero te encorajar e te dizer: Deus é poderoso para fazer de novo, irmão. Deus pode fazer, viu? Se Ele quiser, Ele faz. Mas lembra do gadareno que ele está aqui conversando com Jesus? Ô Jesus, posso ir? Tal. Mas olha o que Jesus vai dizer no verso seguinte, verso 19, Marcos 5:19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa. Vai para onde? Vai para onde? Vai para a tua casa, vai para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de você. Eu gosto muito desse texto, porque esse rapaz aqui, o texto, o gadareno, deu muito problema para a família dele. E aí, na hora de comemorar, ele queria entrar no bar e seguir com Jesus. Só que Jesus falou assim: sabe quem merece essa comemoração? São as pessoas que te aguentaram até o dia de hoje. Então volta para a sua casa e comemora com eles. Eu estou declarando que vai ter festa, irmão, em nome do Senhor Jesus. Eu vou profetizar, hein? Vai ter culto de ação e graças em nome do Senhor Jesus. Vai ter culto de ação e graças. Porque Deus faz. Volta para casa. Esse rapazinho voltou para casa só contando coisas boas do que Jesus tinha feito. Ele foi restaurado e foi liberto por Deus. Lembra-se de Rebeca, que antes de ter uma resposta fora, Deus ainda está tratando com o interior dela. Então é sobre isso. Ser construído é permitir Deus nos construir primeiro, para depois construirmos coisas para Ele. Rebeca está tendo essa revelação de Deus, e Deus está construindo um algo firme e um algo sólido dentro dela. E agora eu gostaria de te levar em outro texto, em Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6 e versículo de número 7. A primeira resposta de Rebeca foi do lado de dentro. Ela foi buscar a Deus por isso, porque o seu interior estava confuso. Olha, irmãos, e quando o nosso interior se sentir confuso, eu gostaria de te deixar esse texto de Filipenses aqui 4, verso 6. O texto da palavra de Deus diz assim: não estejais inquietos. Essa palavra aqui, inquietos, é a mesma palavra para ansiedade, é a mesma palavra. Não estejais ansiosos, ou não estejais inquietos por coisa alguma. Não estejais ansiosos por coisa
alguma. Aí ele vai dizer assim, ó, pelo contrário, sejam todas as vossas petições. Dá para mudar a versão, Mário, por favor? Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Então, o que o apóstolo, vamos ver o verso de número 7, por favor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olhe para cá, por favor, olhe para cá. Quando sua mente estiver muito acelerada, por favor, leia esse texto. Marca ele na sua Bíblia. Filipenses 4, versos 6 e 7. Quando você estiver passando assim um momento de ansiedade, Vitor, é coisas que ainda não aconteceu, e aí a gente fica super ocioso para que ela aconteça. É uma preocupação com o futuro, uma preocupação excessiva. Então eu gostaria que você marcasse esse texto para que quando isso vier, você consiga vencer com a palavra. Com a palavra. Lembra que eu estou falando de interior construído por Deus, tá bom? Bem alicerçado. Aqui o apóstolo Paulo vai nos dar as informações de que como nós conseguimos vencer esses momentos difíceis. Ele vai dizer assim, ó, no verso de número 6, ele vai dizer assim, ó: não estejais inquietos por coisa alguma. E aí a pergunta que nós fazemos é: como não ficar inquieto? Como não ficar ansioso? Como não ficar preocupado? Essa é uma pergunta a ser feita. E o apóstolo Paulo vai responder, ele vai dizendo assim, ó: antes de ficar preocupado excessivamente, porque irmãos, tem vezes que a gente se preocupa com coisas que nem vai acontecer, e aí a gente gasta energia, gasta forças com coisas que nem a gente sabe se ainda vai acontecer, preocupações exageradas. E Deus está falando com a gente aqui: antes disso, o que você tem que fazer? Torne as suas petições conhecidas diante de Deus. Antes de se preocupar excessivamente, coloque o seu joelho no chão e coloque todas essas preocupações diante de Deus. É como se a ansiedade fosse os seus problemas se tornando maior do que o seu Deus. E você colocando a oração diante de Deus, é você dizendo para os seus problemas: o meu Deus é maior do que todos vocês. Quantos estão me entendendo aqui? Gente, essa chave pode mudar a sua vida. Podemos evitar muitos gabinetes futuros, porque essa chave ela pode mudar a nossa vida. As petições conhecidas diante de Deus. E ele continua: e como que isso é possível? Ele diz assim, ó: pela oração, diga assim, pela oração, pela súplica e com ação de graças. Então tem 3 maneiras de nós tornarmos conhecido as nossas petições: é orando. Quando nós formos orar, nós colocamos ela diante de Deus, orando. Suplicar é um nível um pouco mais profundo. Suplicar é insistir. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava trabalhando ontem e a Sara, ela estava querendo lavar as calças dela. Só que eu estava muito ocupado. E ela pediu para que a Manu fosse lá em cima dizer assim: pai, desce lá e deixa a máquina ajeitada para ela poder lavar a roupa dela, sem a pastora saber, porque se a pastora saber, ela não deixa. Não contem com a pastora, tá, irmãos? Ela não sabe, tá bom?
ontem. E a Sara foi escondida e chamou, mas não foi lá o pai e tal. Falei, fala para ela que eu estou ocupado, agora não dá. Passou 3 minutos, lá vem a Manu de novo. Ô pai, a Sara está chamando lá e tal, e tal, tal. Passou mais algum tempo, irmão, ela me venceu pelo cansaço. Isso é a súplica. É você ir um pouco mais além. Quantos estão entendendo agora? Um pouco mais além. Só que a ação de graça, Alex, é ter gratidão. E a gratidão, ela abre portas. A gratidão, tem pessoas que fecham portas porque são ingratos. E a gratidão, minha mãe dizia, com gratidão você entra em qualquer lugar. E além de adentrar, você mantém essas portas abertas. Então a ação de graça, ela também envolve a gratidão. Então quando você for tornar as suas orações conhecidas diante de Deus, não é que Deus não saiba, gente, não tem a ver com Ele. Você precisa entender isso, tem mais a ver com a gente. Ele já sabe. Antes da gente começar a abrir a boca, eu já sei tudinho que você vai dizer. Você vai vir com essa ladainha de novo. Ele já sabe tudinho. Mas não tem nada a ver. A respeito é nós que somos transformados enquanto nós estamos orando. E Deus sabe de tudo isso, irmão. Deus sabe. Mas quando nós expressamos e verbalizamos a nossa oração, nós também somos edificados e estamos dizendo para o nosso interior: ó, eu confio em Deus e sei que Ele vai agir neste cenário novamente. Só que seja grato, tenha ação de graças, não seja só um pedinte. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito. Agradeça a Deus pela salvação. Agradeça a Deus por tudo, irmãos, por tudo. Posso ouvir um amém? Bem empolgado. Glória a Deus. Aí agora vai vir a promessa. Diga assim, promessa. A promessa está no verso de número 7. Se nós, no momento que a ansiedade, o pico bater, a gente descer em oração, tornar conhecido diante de Deus, o texto vai dizer assim, ó: olha a promessa, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Irmãos, a paz de Deus não é nada do lado de fora, a paz de Deus é tudo do lado de dentro, tudo aqui, ó. Ainda que o lado de fora esteja em plena guerra, em plena confusão, mas se a paz de Deus habitar dentro de você, o cenário do lado de fora ainda pode estar em guerras, mas você internamente está em paz, está tranquilo. A sua paz ninguém vai roubar. Você está tranquilo, ainda que o cenário não seja o ideal. Quantos me entendem aqui? A promessa é a paz de Deus. Nós vamos receber essa paz. E para finalizar o resultado, ele conclui dizendo assim, ó: o resultado que a paz vai fazer é guardar. Guardar o quê? Guardar o nosso coração e a nossa mente. Então a paz de Deus é a protetora das nossas emoções. Sabe quando as nossas emoções estão desorganizadas? Significa dizer que a gente não está em paz com Deus. Porque alguém que está em paz com Deus, as suas emoções vão estar organizadas, ainda que o cenário do lado de fora não esteja do jeito que a gente planejou que estivesse. Ainda que. Então por isso que nós temos aqui uma promessa, mas nós também temos o resultado dessa promessa, que se nós orarmos, nós iremos receber de Deus a paz que excede. Por que ela excede todo entendimento? Porque a paz desse mundo, para ter paz, precisa levantar uma bandeira branca e a guerra precisa ter cessado. Mas a paz de Deus que excede o entendimento é mesmo em cenários de guerra você consiga viver paz dentro de você, porque a paz não está fora, a paz
dentro, irmão. Que é possível que no teu trabalho esteja vivendo um momento de guerra, na sua família um momento de guerra, no seu meio que você vive momentos de guerra, mas dentro de você a paz vai reinar para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? A gente vai seguir para finalizar. A segunda resposta que Rebeca recebe, que agora é Gênesis 25, é uma resposta do lado de fora, quando Deus diz para ela que havia duas nações dentro dela. Só que, para a gente finalizar aqui mesmo, Rebeca, ela recebe duas direções que se tornam promessas futuras para a sua vida. Agora que ela recebeu essas direções ou essas promessas, a Rebeca, ela vai ter que se comportar de acordo com a promessa que ela recebeu. Ok? Me fiz entender até aqui? Rebeca recebe uma promessa, só que não é só receber uma promessa. Agora Rebeca vai ter que se comportar de acordo com a promessa que ela recebeu. Por quê? Porque se ela não se comportar de acordo com a promessa que ela recebeu, ela pode pôr tudo a perder. Vamos ver um texto para a gente fechar isso. Vai comigo em Josué. Vou te dar um exemplo de uma mulher chamada Raabe. Localize o capítulo de número 2 e a gente finaliza nesse texto aqui. Josué, capítulo de número 2, versículo de número 18. Josué 2:18. Rebeca recebeu uma promessa, mas precisa se comportar de acordo com a promessa recebida. E aqui nós vamos ver um caso aonde Raabe vai precisar se comportar de acordo com a promessa que recebeu. Porque se ela não se comportar de acordo com a promessa, ela pode pôr tudo em risco. Josué 2:18, o texto diz assim: e eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, a tua mãe, a teus irmãos e toda a família de teu pai. Verso 19. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se alguém dele puser a mão. Verso de número 20. Porém, se tu denunciares, eu vou parar aqui, se, por favor, diga assim, havia um se na história. O espírito está dizendo para ela, porém, se tu denunciares este negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste fazer. Verso de número 21 a gente segue. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles foram. E ela atou o cordão de escarlata à sua janela. Eu vou explicar rapidinho, já a gente vê a conclusão dessa história. Os espias adentraram na cidade, Raabe os acolheu, o rei tentou matá-los, ela os protegeu. Ela viu uma
uma maneira ali de encontrar uma aliança com eles. Ela faz uma aliança, e a aliança seria que ela deveria colocar um fio de escarlata, um fio vermelho, amarrar um fio vermelho sobre a janela da sua casa. E se ela obedecesse essa lei, ela seria salva, o seu pai seria salvo, a sua mãe seria salva, os seus irmãos seriam salvos, e todos que estivessem na sua casa seriam salvos. E eles acordam, como se eles apertassem a mão e dissessem assim: está feio, está feio, está negociado, está negociado. Só que na hora que ele está indo embora, ele fala assim: porém eu preciso te dizer uma coisa, se você contar esse nosso concerto, essa nossa aliança para alguém, eu estou desobrigado da promessa que eu fiz para você. Toda a promessa que eu fiz para você vai depender como você vai se comportar com a promessa que você recebeu. Será que tem alguém me entendendo aqui? Toda a promessa que Deus fez para a tua família, para os teus negócios, para o teu chamado, para o teu ministério, vai depender como você está se comportando de acordo com essa promessa que você está recebendo. É como se Deus tivesse dito para você assim, é só um exemplo: eu vou fazer de você um pregador na minha casa. A pergunta é: como que você está se comportando de acordo com a promessa que você tem recebido da parte de Deus? Dobrar os braços, esperando alguma coisa acontecer, esperando Gabriel te visitar, esperando o anjo aparecer, ou você tem orado, jejuado, tem lido, tem buscado, tem se esperado, tem acordado de madrugada? Como que você tem se comportado? Como que você tem se comportado de acordo com a promessa que Deus tem feito? Que Ele vai te dar uma família, vai te fazer próspero, vai salvar algumas pessoas da sua família. Deus está dizendo para Raabe: se você se comportar de acordo com a promessa que eu fiz, a promessa vai estar de pé. Mas se você não se comportar de acordo com a promessa, eu estou desobrigado desta promessa. A Bíblia vai dizer no capítulo de número 6 que Deus agora vem com juízo sobre a cidade de Jericó. Vamos ver, e a gente fecha aqui, capítulo de número 6, versículo de número 17. Josué 6, quantos estão me entendendo? Depois não podemos jogar culpa no profeta, em pastor e ninguém. A promessa que Deus fez está de pé, mas como você tem se comportado para que essa promessa se cumpra sobre a sua vida? Josué 6, verso 17 diz assim: porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em sua casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Verso de número 22. Verso 22. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Verso de número 23. Então entraram jovens espias e tiraram Raabe, tiraram seu pai, e tiraram sua mãe, e tiraram seus irmãos, e a tudo quanto tinham, tiraram também a toda a sua parentela, e os puseram fora do arraial. Sabe por quê? Raabe recebeu a promessa, e ela se comportou de acordo com a promessa que ela recebeu. Quando eles adentraram na cidade, eles viram o cordão de escarlata, o cordão vermelho pendurado sobre a janela de Raabe. Não teve juízo na casa de Raabe, porque ela se comportou de acordo com a promessa que ela recebeu. A Bíblia diz que ela morava em cima dos muros de Jericó. Redobre a sua atenção, ela morava em cima dos muros de Jericó, mas os muros de Jericó caíram. A Bíblia diz que os muros de Jericó caíram. E como que pode
Deus pisava, o muro derribava, porque os cantores cantaram do lado de fora, obedecendo a direção de Deus, e quando Deus pisava, o muro se derribava, e Deus pisava mais um pouco, o muro se derribava. Só que chegou a casa de Raabe, e Deus olhou para a casa de Raabe, e Deus falou: a casa de Raabe eu não posso pisar. A casa de Raabe ela tem aliança, a casa de Raabe ela tem promessa. Raabe está se comportando de acordo com a promessa. Deus pulou a casa de Raabe, e a casa de Raabe não caiu, a casa de Raabe permaneceu de pé. Foi salvo Raabe, eu vou dizer de novo: foi salvo Raabe, foi salvo seu pai, foi salvo sua mãe, foi salvo seus irmãos, foi salvo toda a sua parentela, porque ela se comportou de acordo com a promessa que ela recebeu da parte do Senhor. Eu vou profetizar: Deus está dando livramento aqui nesta noite. Então se comporte de acordo com a promessa que você recebeu. Eu preciso te dar essa palavra. Por favor, não atrapalhe de Deus fazer o que Ele precisa fazer na tua vida, em nome de Jesus. Por favor, diga isso para alguém, diga assim, ó: não atrapalhe Deus, irmão, não atrapalhe Deus, não atrapalhe Deus. Pastor, o que eu tenho que fazer? Por favor, olhe para cá, por favor, se comporte de acordo com a promessa que você recebeu. Tem um sim sobre essa promessa, tem um sim. Se você obedecer, se você fizer, se você se comportar, então se comporte de acordo com a promessa que você recebeu. Eu quero ver a sua casa de pé, assim como a casa de Raabe ficou de pé. Você quer ver algo lindo? Raabe se casou com Salmão. Salmão gerou um filho chamado Boaz. Boaz gerou um filho chamado Jessé. Jessé gerou um filho chamado Davi. Sabe quem foi Davi? O maior rei da história de Israel. Agora me diga, se Raabe não se comporta de acordo com a promessa, Raabe colocaria tudo em risco. Mas por ter se colocado de acordo com a promessa, ela se tornou parte da genealogia do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Por favor, não atrapalhe Deus, irmão. Eu estou falando sério, parece brincadeira, mas não atrapalhe Deus. Eu preciso te dizer que nem o diabo pode te atrapalhar. Valeria um glória a Deus. Tem igreja aí que só prega que o diabo tem força na tua vida, mas eu estou te dizendo que o diabo não tem poder sobre a tua vida. E nem o diabo pode nem o diabo pode te atrapalhar. É só você que pode se atrapalhar. Então, por favor, faça um favor para você mesmo. Não atrapalhe a Deus naquilo que Ele tem para fazer na tua vida, tá? Assuma a postura de alguém que tem a promessa. Eu estou te vendo com promessa. Só você que precisa se ver como alguém que tem promessa na vida. Se veja com alguém que tem a promessa de Deus. Você não serve um Deus michuruca. Você serve um Deus dono de todas as coisas, que criou céus, que criou terra, que criou as galáxias, que criou as estrelas, que criou os mares, que criou as árvores, os peixes e tudo que existe no planeta. Você não serve qualquer Deus, você serve um Deus soberano que governa todas as coisas. Os homens perderam os controles, mas Deus está no controle. Eu sinto a presença dele para te dizer isso. Não atrapalhe Deus, em nome de Jesus. Por favor, só quem tem promessa, fique de pé no seu lugar. Glória a Deus, aleluia a Deus. Oh, Jesus. Libere uma palavra de Deus sobre alguém. Diga assim: a sua casa vai ficar de pé. Ó, mas com carinho. Diga assim para ele, ó, mas se comporte, hein? Não, diga direito, diga para ele, se comporte.
Tome tenência, hein? Se comporte. Se comporte, pastor. Como alguém que tenha promessa de Deus. E eu vou te dar uma palavra, viu? Você que se comporta, viu, Daniel? Você que se comporta, Anderson, como alguém que tem promessa, aonde você pisa, as pessoas vão saber que você está se comportando como alguém que tem promessa. Ao contrário disso também é verdade. Se você não se comporta como alguém que tem promessa, não adianta. Não adianta, as pessoas também vão saber, porque existe na sua vida uma autoridade do Espírito. Então, se você se comportar nos ambientes onde você transita como alguém que tem a promessa de Deus, irmão, se prepare para viver coisas maravilhosas da parte de Deus, em nome de Jesus. Gostaríamos de orar agora por aqueles que têm promessa de Deus e por aqueles que se comportarão de acordo com a promessa de Deus. E na sequência a gente oferta um louvor de adoração ao Senhor.